Podcast Brasil UFO. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Brasil UFO. Estamos aqui dando início ao episódio de número 6. Gostaria de agradecer toda a audiência do programa que nos acompanham pelas plataformas de áudio, como Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, entre outros. Também através do YouTube, ou quem ouve direto pelo nosso site, que é o brasilufo.com. Lembrando que o Brasil é escrito com Z, a escrita internacional. Eu sou o Cleiton Feltran e hoje comigo na bancada virtual do programa, direto de Campinas, o editor do canal Ufologia Express, Roberto Melo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Cleiton. E aí, como é que estão as coisas aí? E aí, já chegou aos 60 mil? Pô, tô quase, hein? Tô com 56, quase 57 mil seguidores já. Caramba, hein, meu? Passa um pouquinho pra gente aí. Pô, vamos lá. Vamos divulgar o podcast lá. É isso aí, meu. Seja muito bem-vindo, tá? E também Obrigado. Temos um reforço super especial aqui no programa de hoje para nos contar sobre suas pesquisas, seus relatos, direto do estado do Rio de Janeiro, o pesquisador, ufólogo e editor do canal do YouTube Na Trilha dos OVNIs, Riba Menezes. Boa noite, Riba. Seja muito bem-vindo. Ô, meu querido Cleiton e Roberto e todos os seus ouvintes aí, agradeço aí o convite, a participação para estar aqui no Brasil UFO, uma honra muito grande, sei que vocês fazem um trabalho bacana, o Ufologia Express eu ainda não conheço, mas eu vou conhecer com certeza hoje ainda, e eu me sinto honrado de estar aqui presente com vocês aí, cara, uma honra, muito obrigado pelo convite. Honra toda nossa. E, viu, Riba, assim como eu perguntei no episódio passado pro Roberto, conta pra gente aí como e quando começou o seu interesse por ufologia. Sim. Ô Cleiton, a minha história, apesar de eu ter aparecido há pouco tempo aqui no YouTube para as pessoas na ufologia, eu sou um veterano que sempre estive atrás da cortina. O meu interesse por ufologia começou em 1978. Então, brincando aí, eu já estou chegando em 40 anos que eu estudo e pesquiso ufologia independente, entendeu? Então, eu sempre estive por trás da cortina, eu nunca quis aparecer. E começou lá em 1978 porque eu fui criado em bancas de jornais, né? A minha mãe sempre teve bancas de jornais. E com 11 anos ela colocou uma banca pra mim e eu já tocava uma banca sozinha com 11 anos. Caramba, hein, meu? Isso, aí eu sempre fui criado lendo, sabe? Revistinha, quadrinho, passei a ler Tex Willer, e eu lia muito aquela revista Planeta. Na época eu não falava em OVNIs, era disco voadores. E meu interesse começou por ali e depois do primeiro avistamento que eu tive estourou. Caramba, meu interesse. E esse avistamento aí, assim, contando por cima, foi em que ano, mais ou menos? O primeiro avistamento? Rapaz, foi numa época que aconteceu, naquela época da Operação Prato, em 1977, em 1978, foi naquele período. Então, essas naves acabaram chegando na minha cidade e eu acabei tendo um avistamento lá. E como que era? Então... O que você viu? Era que estilo que era? Então, cara, o meu primeiro avistamento já foi pela porta da frente. Você tinha quantos anos, Riba? Eu tinha uma média de 11 anos, 77, 78, eu tava com mais ou menos essa média de 11 anos. Então, o meu avistamento, cara, já foi para quebrar portas e vidraças. Normalmente as pessoas veem aquela luzinha lá longe, essas coisas eu não considero mais luzinha assim, porque eu já vi tantas que eu já não considero mais. Meu primeiro avistamento foi assim. Posso contar ou quer falar mais algum? Quer que eu me apresente mais ou eu posso contar já? Podcast Brasil UFO. Tá interessante. O Riba tem história pra caramba. Com Riba certeza. Menezes, o canal Na Trilha dos OVNIs. Depois fala aí pra galera pra saber. Não. Aqui você vai ficar à vontade. Todo mundo aqui vai participar e com certeza os seus números
o seu número de seguidores vai aumentar bastante. Mas assim... Eu vou indicar vocês lá. Indica lá que a gente tem que trabalhar junto, porque a verdade tem que ser dita. Sobre o que você tava falando, o Riba. E eu sou da música, né? Um levantando o outro, cara. Não, eu também sou, pô. Então, eu sou empresário da banda Dr. Silvano e Companhia, uma banda dos anos 80. Legal, meu. Legal, cara. Tá vendo? Nós gravamos disco, ganhamos disco de ouro, a gente rodou o Brasil todo já. Então conta pra gente. Ó, segura aquela história lá que você ia contar, pra você contar mais pra frente, não conta sua história. E conta pra gente aí mais que você falou aí, você era empresário, como é que era? Sim, a minha área mesmo, eu sou empresário musical, eu trabalho com a banda do Dr. Silvano e Companhia, assim, mas paralelo ao trabalho que eu tenho com o Dr. Silvano e Companhia, eu também tenho outras coisinhas aqui, negócio de lojas alugadas, e também sempre procurei saber de ufologia, sempre me interessei devido ao primeiro avistamento. O que me chamou a atenção para a ufologia foi o meu primeiro avistamento. Meu primeiro avistamento, cara, foi impactante, uma coisa que... O que você vê hoje no YouTube, eu vi em 1978, aquela velocidade que o OVNI sai. Podcast Brasil UFO. Então segura aí que a gente vai contar. É tipo o João Kleber segurando, né? Pera. Tem muita coisa pra falar, cara. Para. Segura aí. Se segurar muito não, que tem coisa pra caramba, mas vambora. Vamos lá então, ó. Lembrando a todos que nos acompanham ao longo dos episódios do podcast Brasil UFO, nós traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e ao redor do mundo. Compartilharemos pensamentos, teorias e a nossa opinião sobre os assuntos abordados aqui no podcast. Colocaremos em discussão assuntos que sempre intrigaram a história humana no planeta Terra. Queremos sempre dar visibilidade ao assunto que tantas pessoas têm dúvidas e curiosidades. E gostaríamos de abrir esse espaço a todos vocês para que enviem perguntas, suas histórias e também os seus relatos. Lembrando também que o podcast Brasil UFO está sendo ouvido no mundo inteiro, né? Eu gostaria até também de citar alguns países aqui da audiência, aqui mandar um abraço para algumas cidades, se vocês me permitem. E enquanto eu abro aqui as cidades aqui, eu peço para vocês seguirem lá no canal do YouTube, o canal do Riba Menezes, Na Trilha dos OVNIs. Põe lá no YouTube, lá, Na Trilha dos OVNIs, ou no Google também, acho que vai dar o seu canal. Você vai dar o canal do YouTube Na Trilha dos OVNIs. E também o do Roberto Melo, né? Que o Roberto não precisa mais de seguidor não, né, Roberto? Tem bastante gente lá já, né? Não, é sempre bem-vindo, bem-vindo. Tá certo. Então, ó, pra quem quiser seguir, você só tá com o perfil do Instagram, é isso? Só do Instagram. Só do Instagram, ó. Então o Roberto tá chegando a quase 60 mil seguidores lá. E o que você aborda lá, ô Roberto? Você tá abordando mais o que? Espiritualidade? Como é que é? Eu abordo tanto a ufologia, que é a ufologia científica, os casos que acontecem no Brasil e no mundo. Sim. Mas quando eu faço as lives, eu abordo mais a parte espiritual mesmo. Que são justamente o que acontece comigo no plano astral, através do desdobramento, viagem astral, essas coisas, né? Legal. E com isso eu tenho contato com os seres desse lado. Ô, Roberto, pode falar, Riba. Você tá falando em viagem astral, 90% dos casos que aconteceu comigo foi acordado os meus avistamentos, mas eu tenho, já que você gosta de viagem astral, eu tenho 2 casos e eu fui abduzido na Serra da Beleza num sonho que foi impressionante. Se eu te contar, eu não sou, sabe, eu não sou eu acredito naquilo que eu tô acordado, mas eu respeito quem acredita em sonho. Já que você gosta, um dia eu vou te contar isso também. É uma coisa interessante que aconteceu comigo. Mas ó, o Riba agora ele vai tá participando com a gente aí, porque a história do Riba, ele tem muita história, de pesquisa em campo, né, Riba? Sim. Desde a pesquisa ali no chão, no solo ali, que nem ele falou, né? Não é uma luzinha mais que chama a atenção dele. O cara tá vendo as naves de formato de ônibus, meu. Tem bastante coisa, né, Riba? Algumas coisas aí. Podcast
Brasil, UFO. Alguns países que a gente está sendo ouvido: Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Suíça, Japão, Irlanda, México, Canadá, República Tcheca, Chile, República Dominicana, Itália, Holanda, Austrália, Costa Rica, Porto Rico, Singapura, Áustria, Bélgica, Rússia, Argentina, Los Hermanos, besos, Paraguai, Peru. É isso aí. Então, assim, não vou nem citar, entrar em cada um, né? Porque tem bastante estados aqui, desde o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, tem bastante estados. E como eu disse no episódio passado, eu não consigo nem pronunciar em alemão como é que se fala o nome dos estados da Alemanha, meu. É difícil. Ó, Só os mais famosinhos, só. Ô, Roberto, fala pra mim. Conta pra gente aí qual será o assunto principal do episódio de número 6 do podcast. Hoje falaremos sobre os casos da Serra da Beleza no Rio de Janeiro, que é muito conhecida no universo da ufologia, já que existem relatos de várias aparições de OVNIs no local. E o Riba Menezes trará várias histórias vividas por ele naquela região. Mas antes, vamos para as últimas notícias. Podcast Brasil, UFO. No dia 10 de outubro de 2020, moradores de várias cidades do maciço de Baturité narraram ter escutado um forte estrondo na manhã do dia 10 de outubro. Embora houvesse especulações entre os populares de que se tratava de um trovão ou algo parecido, ou mesmo uma queda de alguma aeronave, o fenômeno foi provocado por um pequeno asteroide que entrou na atmosfera da Terra. Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Bramon, o barulho forte e alto assustou moradores de Baturité, Pacoti, Molungu, Redenção, Palmácia e Guaramiranga. De acordo com o relato do astrônomo Lariston Trindade da Bramon, o objeto foi avistado ao sul de Fortaleza, próximo da região de Maciço, onde se deslocou no sentido noroeste. O professor e astrônomo Romário Fernandes afirmou para o sistema Verdes Mares que um satélite geoestacionário meteorológico registrou o fenômeno. A matéria saiu no Diário do Nordeste, mas como estreante, o que você acha que pode ser, Riba, esses meteoros aqui que, se a gente for reparar, só aumentou o número de meteoros. Que eu me lembre, nos meus 41 anos de vida, eu não lembro que era tão falado de meteoros sendo registrados. Claro que sempre existiram meteoros caindo no planeta, porém, tantos registros de meteoros assim, inclusive aqueles barulhos, né, que tinham no céu. O que você acha que pode ser tudo isso, Riba? Rapaz, se você observar, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, aconteceram tantas coisas. Foi a época que mais teve avistamento, assim, um atrás do outro. Eu lembro que eu estava pesquisando um caso famoso aí, que estourou aí, e logo naquela mesma semana desse caso lá que aconteceu lá em Magé, eu já fui chamado para um caso de um OVNI que levantou no mar lá de Unamar, em Cabo Frio. Eu entrevistei o Fábio Souza. Aí, quando eu acabei, uma semana depois que eu já estava nesse caso, apareceu um outro caso vizinho ali em Arraial do Cabo, um OVNI que mergulhou no mar e um avião estava perseguindo esse objeto. Eu tive acesso a essas coisas aí também. Então, cara, aconteceram tantas coisas no mundo que eu já não estou me espantando muito com esse excesso de asteroide caindo aqui mais na Terra, não. Alguma coisa está mudada, alguma coisa está acontecendo. Te afirmar com certeza do que se trata ainda é cedo, mas que alguma coisa mudou no planeta nesse período, mudou. É isso aí. E você, Roberto, o que você acha?
Então, tá acontecendo mesmo isso aí que o Riba falou, de vários avistamentos e várias mudanças no planeta Terra mesmo, né? Eu vou falar que com a mudança da parte magnética, né, dos polos, muita coisa está interferindo nas camadas que tem no planeta. E acontece da gente ver mais essas coisas acontecerem do que antigamente. Antigamente que eu digo ano passado para trás. Esses dias mesmos eu saí aqui para fechar o portão, eu tô olhando pro céu e eu vejo uma estrela cadente. E não era normal eu ver isso. Eu via isso quando eu ficava de vigília, à noite, acampado, aí você via um monte. Eu sempre falei, eu acho que eu já até falei em alguns episódios anteriores aí do podcast, que a possíveis vírus, né, possíveis doenças, todas essas doenças que a gente não tem a vacina, vem do espaço, porque a gente não tem a proteção. Não temos a proteção. É igual quando os europeus chegaram na América, mataram os índios sem fazer um esforço, só com a doença que eles tinham, que eles eram imunes, os índios não eram, né? Então eu acho que está acontecendo algo que, por exemplo, quando vem algum meteoro maior, outros menores vêm paralelo ali com ele, vêm sendo empurrados também. Será que não tá chegando algo? Será que essa história aí do Muamua aí não ajudou para isso também? Né? Não sei se o Riba acompanhou essa história do Muamua, que era um... Você acompanhou, né, Roberto? Não, esse não. Eu também não. O Muamua, depois vocês dão uma pesquisada lá, cometa, meteoro, Muamua, ele tem um formato diferente e os cientistas, eles estão analisando. Tem uma postagem lá no meu canal, depois vocês procuram lá. E os cientistas, o formato dele é um formato de charuto gigantesco. Tipo, com mais de, sei lá, não vou nem saber falar de cabeça agora que eu não me preparei, mas é gigantesco. Lembro, eu li alguma coisa sobre isso, sim. Sabe? Sei. Então, assim, é tipo 2 quilômetros, sabe? Eu li sobre isso. E normalmente o meteoro, ele não ele é mais pra redondo do que pra formato de charuto, uma grande, né? Pedra, né? Então é estranho. Então... esperemos, né? Eu vi uma foto, não sei se é real, mas eu vi. Isso. Provavelmente seja computação gráfica em cima de uma foto que foi tirada real, sim, né? Podcast Brasil UFO. Vamos agora pro Conte Sua História. Se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Eu vou repetir, brasil.ufo.sp@gmail.com. Lembrando que Brasil é com Z. Ou pelo WhatsApp mais 5511 98436 3637. Mais 5511 98436 3637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e sua voz. Manteremos total sigilo. Mas hoje o relato vai ser por conta do Riba Menezes. Riba, eu separei aqui o seu primeiro avistamento, né? Que é o que a gente estava falando no início do programa, sobre a nave que você viu na Praça de São Fidélis. Antes de falar o relato, explica pra gente onde que é São Fidélis. São Fidélis, é uma cidade que fica no norte fluminense do Rio de Janeiro, em torno de 7 horas da capital do Rio de Janeiro de ônibus. Fica próximo a Campo dos Goitacazes ali, Campo dos Goitacazes, São Fidélis, fica o norte fluminense. Rio de Janeiro, cidade do interior do Rio de Janeiro, estado do Rio. Conta pra gente aí o que aconteceu. Então vou contar o meu primeiro avistamento. Agora esquenta, então, hein? Vamos lá. Agora esquenta, vamos lá. Podcast
Brasil UFO. Isso aconteceu em 1978. Então, nesse período, conforme eu falei, estava tendo muito avistamento. Foi na época ali da Operação Prato e essas naves acabaram chegando na minha cidade. Então, eu tinha 11 anos de idade e a minha mãe montou uma banca para mim na Praça de São Fidélis e eu fui trabalhar na banca de jornal. Então, era 3 horas e eu sempre li Revista Planeta, sempre li, né? Então, de vez em quando aparecia lá disco voador, não falava OVNIs naquela época. E quando eu abria a banca de manhã cedo, principalmente na segunda-feira, aquela rapaziada mais velha que ficava, eles falavam, era discoteca na época, né? Era no clube. Eles passavam a noite no clube e quando de manhã cedo eles ficavam ali na rodoviária tomando café, aquela rapaziada mais velha, e eles iam na banca comprar o jornal comigo e eles começavam a falar assim, os rapazes lá: poxa, ontem eu vi um disco voador em cima do Rio Paraíba do Sul. Ele sobrevoou, era cheio de luzes em volta, aí eu ficava ouvindo aquilo, cara, e eles falando com a seriedade. Mas você achava que eles estavam mentindo? Eu achava assim uma coisa, eu achava uma coisa meio de outro mundo, porque eu tinha 11 anos de idade, eu lia de vez em quando na revista Planeta ou no Cruzeiro sobre disco voador, mas quando eu vi pessoas que eu conhecia falando que viu o disco voador em cima do Rio Paraíba do Sul, aquilo eu fiquei meio assim, falei, nossa. Aí o que aconteceu? Eu abri a banca, era sempre quando na saída dos clubes, sabe? Que o pessoal ficava de madrugada, e de quando chegava lá e falava assim, poxa, ontem eu tornei a ver, ele ficou um larrente o Rio Paraíba, de repente ele subiu, cheio de luz em volta, luz vermelha, colorida, redonda, ele girava, a rapaziada falando aquilo. Aí um dia aconteceu de eu dar sorte de ver exatamente, era 3 horas da tarde, o céu estava azul, aquele azul de brigadeiro, e eu estava dentro da banca, lendo uma revista, e eu percebi, em frente à minha banca tinha um ponto de táxi. E eu percebi que todos os motoristas de táxi estavam olhando para o alto. E eu olhei assim, os lojistas das lojas de sapato, da padaria da esquina, todo mundo saiu das lojas olhando para o céu. Aí eu falei assim, deve ser algum balão, né? Algum paraquedista. Eu imaginei, falei, vou lá ver também, cara. Quando eu cheguei em frente à praça, quando eu olhei, tava em cima da Praça de São Fidélis 2 discos, eu vou falar disco voador mesmo, clássico daqueles, cor de prata, sabe, cor de moeda. Eles estavam estacionados, 2, um ao lado do outro. Pra você ter uma ideia, cara, nada estaciona no ar, flutua o helicóptero, ele estava igual uma pedra, imóvel, os dois assim, cara. Eles estavam próximos, Riba? Eu vou chutar assim, em distância, assim, eu calculo em torno de 1 quilômetro de altura. Cara, eram 2 naves discoides, assim, do tamanho. Eu acredito que aquela nave ali devia ter, assim, uns 4 metros de diâmetro, sabe? Elas estavam uma ao lado da outra, imóveis, todo mundo olhando aquilo. E eu fiquei 20 minutos observando aqueles objetos parados. Eram 2 discos voadores. E o que aconteceu? Hoje, essas velocidades que eu vejo no YouTube, que todo mundo vê no YouTube, aquela velocidade que ele se desloca incrível, eu tive a chance de ver aquilo. O primeiro se mexeu um pouquinho assim, sumiu. Aí o outro também se mexeu um pouquinho, sumiu naquela velocidade incrível. Mas ele sumiu em alguma direção, você percebeu se ele sumiu? Mesma distância. Se ele foi pro lado, o que ele fez? Isso, pro lado, não subiu não. Ah, tá. Saiu pro lado direito, assim, em direção ao rio, e sumiu no espaço, mas numa velocidade incrível. E o outro seguiu ele logo a seguir. Cara, aquela velocidade, eu fiquei impressionado com aquela velocidade, cara. Uma coisa assim que não saiu da minha mente até hoje. E o mais interessante, como eu trabalhava na banca de jornais, todos os dias eu recebia jornais do Rio, que era o Jornal Dia, Jornal Globo, Jornal do Brasil. E eu recebi um jornal que era da cidade vizinha, que era uma cidade grande que chama-se Campo dos Goitacazes. E o nome desse jornal é Folha da Manhã. Aí, quando eu recebi esse jornal Folha da Manhã, quando eu botei assim, cara, eu botava sempre na frente da banca, assim, as principais notícias, quando eu abri o jornal, tava escrito assim, 2 objetos voadores, 2 discos voadores
foram avistados entre os céus de São Fidélis e Campos, e um fotógrafo conseguiu registrar as imagens. A foto, cara, do jornal era a foto dos dois objetos era a primeira página do jornal Folha da Manhã de Campos. Eu, cara, até hoje eu me arrependo de não ter guardado aquele jornal. E eu ainda vou procurar esse jornal lá, quando eu for a Campos, eu vou procurar lá na redação, ver se eu encontro esse jornal, que foi uma coisa que eu nunca esqueci. Esse foi o meu primeiro avistamento que eu tive, foi esse. Você acha que talvez o Ministério da Defesa tenha algum registro desse dia? Cara, nós vivíamos uma ditadura, né? 78. Então era tudo muito abafado. E acredito que não, que eu acho que eu estava pesquisando no jornal Folha da Manhã de Campos, só algumas matérias de alguns anos para cá que estão catalogados ali pela internet, no computador, tudo, muitas coisas ali acho que se perderam. Entendi. Mas eu ainda vou tentar. E o jornal existe ainda? Existe, Folha da Manhã de Campos. Pode entrar. Eles devem ter naqueles aparelhos que o cara vê, consegue enxergar na luz, né? Eu não sei nem como é que chama esse aparelho negativo. Aí. Eles devem ter. Eu ainda vou entrar em contato com eles. Pô, seria legal, hein? Nossa. Nós fomos fazer show há pouco tempo lá em Campo dos Goytacazes, mas como a gente tinha show na outra cidade também, não deu tempo de eu ficar. Mas eu ainda vou voltar lá com o tempo e vou pesquisar isso. Não, aí quando você conseguir isso aí, você traz aqui pra gente. Esse foi o meu primeiro avistamento. Aí depois a coisa foi apertando, aí foi piorando. Mas o que você acha, Roberto, que o Riba... O que você acha que eram esses objetos? Com certeza. Eu falo sempre assim, cara, as pessoas mandam pra mim direct que tira foto dessas luzinhas, né? E tem formato. Eu falo, cara, é nave. Isso aí você tirou foto de uma nave. E o Riba aí teve a presença de uma nave. Eles estavam ali para eles serem vistas mesmo, né? De cara. Todo mundo viu na praça. Então, tava lá, ó, tô aqui, a gente existe. Duas naves discoides, redonda, clássica, daquela cor de prata, daquela que, sabe, e céu azul, cara. E eu fiquei 20 minutos olhando aquilo. E sabe de uma coisa? Sempre quando tem esses objetos, sempre, vocês podem reparar, hoje a gente consegue perceber melhor, por causa das filmagens, né? Hoje cada um tem uma câmera na mão, então fica mais fácil. Eu comecei a perceber que sempre que tinha um objeto, no caso, por exemplo, o que o Riba viu, essas duas naves que são aparentemente grandes, que dá para ser vista a olho nu, né? Sempre tem objetos menores fazendo como é que fala? A patrulha. Existem objetos, algumas sondas, eu não sei, que dá a segurança, que eles vêm perto de você e você não percebe. Você talvez sente ali a energia, mas eles são muito velozes, tanto que o frame da câmera, ele não consegue, porque normalmente a câmera é 30 frames por segundo, né? Eles são tão velozes que numa passada de câmera você só consegue ver ele em 2 quadros do vídeo. Talvez isso nos seus vídeos, Riba, lá do teu canal, com certeza eu vou procurar lá, eu vou achar e eu vou te mostrar. Não, meu último avistamento aqui, OVNIs na minha casa, que foi agora, tem 1 mês e pouco, 2 meses, sei lá atrás, tinha um pequenininho do lado. Eu vi lá, um amigo meu que mostrou, o Rony Vernet. É isso aí. Descobriu o negócio dos OVNIs lá do Acre, lá. Ele me mostrou, Riba, que tinha um pequenininho do lado. É verdade o que você tá falando. Não, lógico que é. E o que acontece? Eu publico lá no canal e o pessoal me descasca, meu. O pessoal que tá assistindo, ouvindo aí, não é, a gente não tô Parece que é uma sonda que acompanha ali, né, cara? É uma coisa, não é só uma. Tanto que tem um relato isso ali, que é só falando brevemente aqui, que tem acho que nessa mesma época aí, 77, 75, que um pai foi fotografar a filha nos Estados Unidos. Tem também lá no canal. Ele foi fotografar a filha nos Estados Unidos
E ele bateu as fotos. Quando ele viu, tem um objeto atrás dela, como se fosse é parecido com um astronauta, mas não é um astronauta. Ah, eu vi isso aí. Essa imagem... Eu vi também. A Nikon ofereceu uma grana pra galera que descobrisse o que tinha dado, porque eles tentaram de todas as formas fazer aquele erro se repetir, né? É como se tivesse uma foto encavalada na outra, e ninguém conseguiu provar nada, né? Ninguém provou nada, porque na realidade era o que estava acontecendo. Como o equipamento era um equipamento inferior, né? Até pela época, ninguém sabia explicar. Não tinha esse lance do cara ficar mexendo manipulação de imagem, não tinha nada disso. Foi, né? No clique, no momento certo. Na hora do clique, cara. E eu vou te falar o seguinte, hein? Não é que ele acertou o momento, é que as entidades, ou seja lá o que for, quiseram aparecer, né? Isso. Eu acho que eles não aparecem se eles não quiserem, entendeu? Ainda mais do jeito que tá atrás. Parece que tá olhando. Não, tá do lado. Tá como se fosse um espírito ali, né, cara? Mas você vê que o negócio é maciço. Você não vê que ele tem uma transparência, nada disso, né? Podcast Brasil UFO. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, porque eu quero ouvir, ô Riba, a tua história de um ser loiro de capa branca na estrada. Então vamos lá. Fala pra mim. Eu já ouvi a história do capa preta, agora do capa branca. Isso aconteceu comigo, foi meu segundo avistamento, né? Quando que foi, Riba? Então vamos lá. Então, meu primeiro avistamento, conforme eu falei pra você, foi em 78, eu tinha uma média de 11 anos. O segundo avistamento já foi em 84, eu tava com 16 para 17 anos, essa média aí, se eu não me engano. Aí eu vim morar no Rio, sabe? Que minha mãe morava em São Fidélis e eu vim morar no Rio. Meu pai era separado da minha mãe e meu pai morava aqui no Rio. Meu pai tava no segundo casamento, morava com minha madrasta. Aí meu pai ele comprava e vendia imóveis, ele era corretor de imóveis, mas ele comprava imóveis dele. Ele gostava de comprar um terreno grandão, fazer vários lotes e vender os lotes dele. Era isso que meu pai gostava de fazer. Aí um belo dia eu fui criado em Kombi. Meu pai sempre gostou de Kombi, andava com os amigos, com a galera, com os filhos. E ele comprou um sítio lá em Paraty, próximo a Angra dos Reis. Para quem não conhece, Paraty fica na Rio Santos ali, do Rio em direção a São Paulo, pela Rio Santos ali, beirando o mar ali. Primeiro vem Angra dos Reis, onde tem a usina nuclear. Foi ao lado da usina que eu vi esse ser. E logo depois vem Mambucaba e Paraty. Aí meu pai foi comprar um sítio lá e eu fui com ele. Nós fomos numa Kombi. Foi eu, o meu pai, o meu tio Antônio, o meu irmão Abrão e o amigo do meu pai que chamava-se Araildo. Nós chegamos lá, vimos o sítio, almoçamos na casa desse amigo, passamos o dia todo, tomamos banho de cachoeira. Aí meu pai gostava de viajar à noite, que era mais tranquilo. Aí quando deu assim umas 9 horas da noite, 10 horas assim, aí ele falou assim, vamos embora. Aí pegamos a estrada, a Rio Santos. Só que naquela época não tinha tantos carros, em 1984, não tinha tantos carros assim na estrada. Então, cara, era aquele desertão. Era um carro aqui, aí daqui a pouco passava outro, e ainda mais durante a semana. Aí que demorava mesmo, você ficava ali 5, 10 minutos para passar um carro. Um lugar bem ermo, né? Ermo total, escuridão total. Você ficasse na estrada, a onça te pegava. Era assim que era Rio Santos naquela época, em 84. Não, os OVNIs gostam disso aí. E ali, e aonde que eu vi o ser? Exatamente ao lado da usina nuclear de Angra dos Reis. Então, quando nós estávamos voltando para o Rio, quando chegou ali próximo à usina nuclear, o meu pai estava na pista do lado direito, sentido ao Rio, e o ser de capa branca, ele também estava andando no acostamento assim do lado direito, ou seja, o farol do carro bateu nas costas dele, ele estava andando no mesmo sentido da Kombi. Aí o meu pai, quando viu meu pai que viu primeiro, ele viu aquele ser de capa branca com cabelo cor de ouro lá na frente, e ele andava gingando. Aí meu pai, quando viu aquilo, falou, olha lá, Antônio. Antônio era o irmão do meu pai, que estava do lado dele. Eu estava no banco aquele banco de trás ali, que tinha uma janelinha, eu estava encostado na janelinha.
Antigamente a Kombi tinha uma janelinha que nós abríamos e enfiava a cabeça. Não sei se você lembra disso. Lembro. Eu estava do lado daquela janelinha ali. Aí quando eu vi aquilo, cara, era um ser de capa branca. Ele tinha uma altura assim mediana, acima um pouquinho do... Ele não era alto, mas também não... Ele era um pouquinho assim, vou chutar em altura, 1,75 m, por aí. Eles não são velhos, eles não envelhecem. Eu passei assim do lado dele, cara. Eu passei assim mais ou menos 1,5 m dele, assim. Eu ainda botei a janelinha assim pra ver. Quando o carro tava indo, o cabelo dele era cor de ouro, voltando a ser. Ele era cor de ouro até hoje, cara. Eu não vejo uma tinta cor de ouro. Eu vejo essas mulheres e homens com cabelos pintados, eu vejo loiro, mas cor de ouro até hoje eu não vi. O cabelo ia até a cintura, ele usava uma calça branca, tipo de judô, usava uma capa branca e ele andava gingando, ele não andava normal. Então o meu objetivo era, quando a Kombi passasse ao lado dele, eu queria olhar no rosto dele. Só que parece que ele leu o meu pensamento. Porque quando a Kombi ia cruzando com ele, quando eu olhei assim, eu só consegui ver a lateral do rosto dele. Era um rapaz assim, eu calculo assim, dos 32 anos. Era um rosto fininho. Parece muito com esses seres loiros que a gente vê mesmo, que eles falam que é desses planetas aí, que os seres parecem com a gente. E ele, quando eu fui cruzando com ele, ele virou assim, se ajoelhou e jogou a capa por cima do rosto e não deixou eu ver. Aí meu pai falou assim, vamos embora que eu tô com medo, é coisa ruim. Cara, quando eu olhei pra trás, assim, eu meti a cabeça na janelinha e tinha uma luzinha vermelha circulando ele ali, próximo a ele. Eita! Ele ajoelhado, ele ficou ajoelhado com a capa assim por cima e uma luzinha vermelha circulando ele. Aí meu pai, vamos embora. Só que naquela época, por mais que eu lia muito a revista Planeta, só que as informações na revista Planeta não era tão profunda conforme tem nessas revistas conhecidas de ufologia hoje. Então eu não sabia que os seres extraterrestres eram seres parecidos com os humanos. Eu jamais imaginaria que eles tinham aquele cabelo loiro. Então o que eu pensei quando eu vi? Na época, eu pensei que aquele ser loiro ali fosse aquela mulher de branco do banheiro, que eu fui criado ouvindo essa história. A loira do banheiro. A loira do banheiro. Então eu lembro que quando eu estudava, eu deixava de ir no banheiro, que eu ficava com medo de chegar lá e encontrar a loira do banheiro. Então eu lia história na revista ali, Manchete, na revista Cruzeiro e nos jornais, histórias de caminhoneiros que viram a loira na estrada. Eu achei que aquela mulher, aquele cara lá, fosse a loira do banheiro, fosse a assombração. Mas hoje eu sei que não era. Porque era um homem, era um rapaz, cabelo loiro, uma luzinha rodando, vermelha, protegendo ele, e próximo à usina nuclear de Angra dos Reis. E eu tenho um amigo que ele tem um sítio ao lado ali, próximo à usina nuclear de Angra dos Reis. Ele tem coisas que ele vê lá que eu ainda vou contar no meu canal, ainda vou entrevistar. Ali acontece muita coisa. E eu acho que aquele ser estava próximo à usina nuclear ali, com certeza devia ter uma nave ali próximo, e eles estavam ali tomando conta da usina nuclear. Eu acredito nisso, mas ou abastecendo, né, a nave, né, ali com a energia. Pode ser, eles estavam próximo à usina nuclear, cara, e eu vi esse ser. Caramba, hein, meu? Você reparou, Riba, se ele tinha alguma barba, se ele tava calçado? Cara, eu passei dele 1,5 m dele, cara. Se eu desse um passo assim, eu encostava nele. O meu rosto passou assim 1 metro dele. Eu meti a cabeça pra fora, era um rapaz. Ele só não deixou eu olhar na frente do rosto dele. Quando a Kombi eu só olhei de lateral. Eu percebi aqui a orelha, o nariz assim bem afiladinho, um rosto assim bem fininho. É um rapaz novo, eles são novos, eles não são velhos. Era um rapaz loiro, só que o andar dele é muito diferente. Eles não andam igual a gente. Eles andavam gingando um andar muito diferente. É isso que eu percebi. Tem um vídeo na internet que é tipo de uma câmera de segurança. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Que é como é que eu posso dizer? É tipo um ET, ele tá indo em direção, sentido... ele tá de costa pra câmera, então ele tá indo, né?
e ele anda, parece uma galinha a cabeça dele, assim. Ele anda meio assim, meio com as pernas meio abertas, assim, e meio que batendo a mão, assim, como se fosse uma asa de galinha, assim. Vocês já viram esse vídeo? Não, esse eu não vi, não. Eu já vi. Eu fico ali meio cismado, que é meio... Hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo, né? Mas o que deixa assim mais real é que é uma câmera de segurança, né? E ali você não vê ninguém ali, né? A não ser que fosse uma criança imitando esse jeito. Mas eu vou ver se eu encontro, o Riba, e te mando pra você ver se parecia um pouco o jeito de andar. Esse ser eu te mando daqui a pouco, quando eu terminar isso que eu te mando. Ele parece aquele ser loiro, é um cara loiro igual a gente. Aquele ator que ele é até muito bonito, que ele tem um programa de culinária, que é casado com aquela atriz Fernanda Lima. Rodrigo? Rodrigo, isso. Eu trabalhei na Rede Globo e eu às vezes conversava com ele. Você tira a barba do Rodrigo e bota um cabelo cor de ouro, cabelo cor de ouro no Rodrigo, Hilbert. É aquilo ali, cara. É da idade do Rodrigo, da altura do Rodrigo e a cara do Rodrigo. É aquilo, só que um andar diferente. É aquilo ali, bicho. Como é que chama, o Roberto, quando esse pessoal, os loiros, tem vários. Tem os pleiadianos, tem os nórdicos, pleiadianos, nórdicos. Podem ser os pleiadianos. O que você acha que é, Roberto? O que você acha que é? Você acha que era um desses que você citou aí? Ou seria, por exemplo, outra nação aqui visitando o Brasil com uma tecnologia desconhecida da gente? Então, eu acredito que sejam ou pleiadianos ou nórdicos, que na verdade também são seres humanos, mas são seres humanos assim, nós somos homens aqui na Terra, eles são pleiadianos no planeta, no sistema deles. E tem os nórdicos, que também são seres humanos, mas são seres humanos lá no sistema deles. E nessas bases, nesses lugares que existem esse trabalho com esses produtos que são os nucleares, existem sim o acompanhamento dos seres de uma forma que a gente não enxerga, mas eles estão de uma certa forma observando. Sim. Os grandes desastres que acontecem, justamente eles estão sempre por perto. Aquele que houve lá no Japão, eu esqueci o nome da cidade. Nagasaki. Nagasaki é a bomba lá. Fukushima. Acho que estourou lá, né? E tem os parques, os lugares lá, uma cidade que ninguém anda lá mais. Então, pelo que eu já estudei e entendi, é que isso são coisas propositais feitas por reptilianos. Porque eles conseguem fazer com que esse lugar, esse ambiente que produz energia nuclear, vamos dizer assim, exploda e ali fica um campo nucado, aonde é um ambiente propício para eles, esses seres reptilianos. Por isso que existe uma proteção desses seres, que são assim os seres humanos mais elevados, em proteção a esses lugares, para que essas coisas não aconteçam novamente. Entendi. Então essa é a minha visão. Entendi. Sabe o que eu senti quando eu passei ao lado desse ser loiro de capa branca? Eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar assim, ó. Riba, você sentiu que o cara era do bem ou do mal? Isso aí me perseguiu muito tempo, uma dúvida. Até aí, quando eu passei ali na hora, eu achei que fosse uma mulher de branco, né? Isso me trouxe muito trauma. A loira do banheiro, né? Esses avistamentos, Cleiton, me trouxe muito traumas que eu vou falar, mas eu quero deixar uma ressalvazinha aqui sobre isso. Quando eu passei na hora, o que eu percebi nele é assim parece que são frios, sabe, cara? Não é... Se aquele cara entrasse na nossa Kombi e sentasse,
eu ia sentir que na mesma hora você sente que não é normal, cara. Não é uma pessoa normal, ele é diferente. A aparência dele, o que eu vi é o que eu te falei, era o Rodrigo Hilbert sem barba, com cabelo cor de ouro. Mas se ele sentasse do meu lado, você ia perceber, pô, cara, estranho. Eu senti uma frieza, sei lá, uma morbidez. Não batia nada, né? Não batia, muito por frio, exemplo, uma frieza, assim. Essa frieza, você já percebeu assim, que... pode falar. Frio. Eu senti assim, sabe, você passou, o cara não olhou, o cara não se mexeu, o cara, da mesma forma que veio... É diferente, é estranho. Eu sempre falo, quando você vê uma luz de OVNI, quando você vê um ser, é diferente. Você sente na hora que não é normal. E isso me trouxe traumas, entendeu? Muito traumas. Mas o que você... trauma, você fala o quê? De você sentir medo? Porque o que acontece? Aí eu vim morar aqui no Rio e o meu pai morava com a esposa dele e meu pai montou uma casa pra mim, pra meu irmão e pro meu tio, Antônio. Só que final de semana o meu irmão era mais velho, saía, o meu tio saía, eu ficava sozinho naquela casa. Eu ficava morrendo de medo, cara, de entrar dentro da casa, eu ficava na porta, na esquina lá, com violão, até o bar fechar, até de madrugada, esperando meu tio chegar pra passar o tempo, com medo de entrar dentro de casa e encontrar a loira do banheiro, porque eu vi aquele loiro de capa branca na estrada. Isso durou muitos anos, esse trauma. Aí, cara, quando eu pensei que o negócio ia melhorar, o troço piorou, cara. Aí o terceiro avistamento, o troço já foi pior. Podcast Brasil UFO. Eu quero pedir mais uma vez aí, sigam o Riba Menezes lá no Instagram e também, principalmente, sigam a página dele no YouTube, né? Canal Na Trilha dos OVNIs. Canal Na Trilha dos OVNIs. Digita lá no YouTube, lá, Na Trilha dos OVNIs. Você vai assistir vários vídeos bem legais, vídeos inclusive de campo, né, Riba? Isso. O Riba... você pediu pra não falar, eu coloquei um vídeo teu, tá? Lá no canal, que você tinha me autorizado. Pra quem não sabe, o Riba Menezes estava lá em Magé. Ele foi um dos primeiros a chegar lá para investigar esse caso, junto com os seus amigos, que agora me fugiu o nome, o Sérgio Neto, o Cristiano Gonçalves do canal o Cristiano Contato OVNI e Júlio Ferreira. Arthur Sérgio Neto. Isso, e fora as reportagens, né? Tinha acho que uma reportagem que tava lá, eu dei uma entrevista né? lá pra Rede Globo, né? Nós fomos os únicos ufólogos que conseguimos entrar na cidade. Nós demos a entrevista pra Rede Globo, a Rede Globo veio em cima da gente. A Rede Globo tava lá, tinha outros canais que estavam lá presentes também, uns canais lá de outros canais de televisão estavam lá também. E o negócio lá foi quente, então. Cara... O que você acha? Eu vou ser breve, mas vou contar alguma coisa rápido para vocês, tá? Claro. O caso Magé, os únicos ufólogos que conseguiram chegar na cidade foi eu, o Arthur Sérgio, o Júlio e o Cristiano Gonçalves. Então, cara, eu queria deixar uma coisa clara. Todos nós ali, cara, somos pesquisadores com mais de 30 anos de estrada, cara, subindo montanha, lendo, se informando. Eu só fui aparecer agora, meu objetivo não era aparecer, não. Eu queria continuar atrás da cortina, subindo montanha, fazendo vigília, como eu sempre fiz. Eu já fiz vigília em tudo quanto é lugar sozinho, com os amigos, entendeu? Então, o meu objetivo não era nada de aparecer. Mas quando eu vi, cara, que um vídeo que eu fiz, que eu não tinha nem canal quando eu tava em Magé, eu não queria fazer canal. Então, quando eu vi que o Jaime Maussan, ele usou uma imagem minha que rodou o mundo todo, eu vi minha cara lá no Canadá, lá nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, o Jaime Maussan é um chileno, né? Aquele cara. Da América... Esse mesmo. Ele é um jornalista que fala sobre ufologia, não é isso? Sim, de língua latina. Isso, Jaime Maussan. Aí quando eu vi ele usando a minha imagem, eu falei, pô, cara, se ele tá usando a minha imagem pro mundo todo, aí um amigo meu, que chama-se David Duarte, ele fez o canal do Marco Antônio Petit, ele fez a Gilda Moura, ele fez o canal do Arthur, aí ele falou, Riba, vou fazer um canal pra você também, cara. Você tem muita coisa pra contar,
pô, bota isso pra fora, cara. E todo mundo sempre falava isso pra mim. Eu falei, não, cara, não quero aparecer nada, não. Ele, não, cara, tu tem que contar as suas histórias, não sei o quê. Aí ele foi lá e fez o canal pra mim, ele que botou. Aí depois que ele botou meu canal no ar, falei, pô, eu vou ter que dar sequência a esse negócio. Aí eu percebi que começou rapidinho, eu ganhei lá 3 mil inscritos, lá em um mês eu já tava com 3 mil inscritos. Aí eu falei, pô, o pessoal tá gostando, né, cara? Aí eu falei, então dane-se, vou botar esse negócio. Então eu quero dizer que eu, apesar de eu ter aparecido agora, eu já pesquiso ufologia independente há mais de 30 anos. Então eu já tive o meu primeiro avistamento em 1978. Então eu quero dizer, cara, que ali não tinha nenhum novato naquele pesquisando magia, não tinha nenhum novato ali para ser enganado, como se desse uma bala Juquinha. Ali só tinha veterano. Tem o Arthur, que tem muitos anos de estrada, pesquisou lá com o Petit há vários anos na Serra da Beleza, tem o Júlio que pesquisa há muitos anos, o Cristiano, todo mundo com mais de 30 anos de pesquisa, fazendo vigílias independentes aí. Então, cara, eu queria deixar bem claro também que nós também temos contatos fortes, entendeu? E foi graças a esses contatos fortes que nós conseguimos passar em todas as barreiras sanitárias naqueles dias e ficar voltando na cidade para estar pesquisando ali. Então muita gente lembrando, era bem no início da pandemia, né? Tava perigosíssimo, cara. E o índice de pandemia naquela região da Baixada Fluminense tava altíssimo, cara. Para você ter uma ideia, cara, o troço tava muito sério, a pandemia, era no auge mesmo, entendeu? Então, cara, e a gente tava ali, cara. Então, o que aconteceu? Eu gostaria de dizer também, cara, que Baixada Fluminense, para quem vocês que são de São Paulo não conhece, Baixada Fluminense não é para amador, não, cara. Você para entrar na Baixada Fluminense e circular em certos locais ali, entrar aqui, entrar ali, ainda mais investigador de ufologia que parece detetive, que fica perguntando aqui, vai ali, pergunta morador, é o entorno do local lá, dá a impressão, cara, que você é por isso. Você só consegue entrar ali e pesquisar se você tiver contato forte, se você tiver proteção. Caso contrário, você vai ficar lá, cara. Entendi. É um local altamente perigoso. A Baixada Fluminense não é para amador, bicho. Então nós estávamos lá fazendo pesquisa e muita gente que não estava lá, que não chegou lá, não deu apoio pra gente, tentou jogar pedra na gente. O que aconteceu? O Júlio, ele pegou Covid, eu tive alguns sintomas, não fiquei bem, entendeu? Então, por motivo de força maior, nós resolvemos nos afastar do caso também. Então, até onde nós chegamos, deu para perceber que ali tinha um caso muito sério. Então, eu quero dizer, cara, que foi mais sério do que muitos se imaginam, entendeu? Mas eu não quero me ficar rodando mais nisso, já tirei o pé do acelerador disso, não interessa mais esse caso pra gente, mas ali foi um caso muito sério. Muita gente ali, cara, que mora dentro daquela cidade, estava dormindo, estava trabalhando, não saiu, não sabe de nada. Mas quem mora ao redor, ao entorno ali da onde aconteceu o caso, tem muita coisa para contar. Se a pessoa tem dúvida, vai lá pesquisar, corre o risco que nós corremos de bater de frente com vários grupos, entendeu? Vai lá para ver o perigo que é, pergunta os moradores, se informa, que todo mundo vai acordar, entendeu? Mas eu não quero mais falar disso, vou virar essa página, é um caso que a gente pegamos Covid praticamente lá, o Júlio se ferrou com Covid, o Júlio ficou muito mal de Covid, entendeu? Caramba, meu. Eu tive sintomas, graças a Deus eu sempre tomei muitas vitaminas, então eu ainda segurei a onda, mas Júlio não, o Júlio pegou porque o Júlio tava com um organismo mais fraco. Então foi um negócio muito sério, cara. E ali não tinha nenhum amador para ser enganado, não, cara. Ali só tinha veteranos e eu digo com certeza, ali tinha um caso sério. Infelizmente não tivemos apoio e foi abafado, conforme muitos casos foram abafados aí. Principalmente porque caiu em área militar. Então foi isso que aconteceu, cara. Mas eu quero encerrar aqui e mudar a página. Vamos lá, então. Vamos lá, outro dia, outra oportunidade a gente aborda, né, se não... Eu só quero dar um depoimento sobre o vídeo, né? Porque o vídeo tá gravado, então... só aquela cena que mostra as árvores cortadas ali, saindo do matagal, perto do riozinho ali que eles citam, aquilo ali já é muito claro. É muito claro que aquela vegetação foi mexida naquela madrugada. Então, assim, o relato dos funcionários que vocês... que também foi postado por umas crianças ali na brincadeira com os funcionários, foi uma coisa muito séria que, com certeza, uma hora vai aparecer. É claro que a gente sabe a pressão
que o Riba está falando, né? A gente sabe a pressão que autoridades fazem, não só da criminalidade que ele citou da região da Baixada Fluminense, né? Que isso é uma coisa que infelizmente virou até comum, né? A gente achar normal isso, mas a pressão vem de pessoas grandes, pessoas ali acobertamento, né? Tanto da parte da fábrica, tanto da parte das partes envolvidas. E eu falo mais, eu não falo só do Brasil não, viu? Eu não falo dos militares brasileiros, eu falo de gente de fora, que é muito mais interessada, e a gente sabe que o Brasil, com certeza, tem acordos com se não for com a NASA, com alguma entidade americana para fazer esse acordo de troca, né? Quando acontece alguma coisa aqui no Brasil, imediatamente americanos são autorizados a entrar, enfim, para fazer para seguir, né, tudo isso aí que a gente sabe que com certeza aconteceu algo lá. Não temos prova, né? Temos uma pessoa que foi lá e tá falando isso pra gente. Bom, e não é só isso isso também não, cara. Você tá numa região dessa, ali não é pra amador, cara. Ali você tem que saber a rua que você entra, você tem que saber tudo. Se você entrar numa rua errada, cara, você fica lá, cara. Lá não é brincadeira, ali não é pra amador. Então, não, vocês o que acontece não é só isso também, vocês foram corajosos. O que acontece ali também, cara, se você ficar entrando ali, você não tiver alguém ali por trás ali com você, é muito perigoso. Você chegar numa área, ficar atraindo a atenção de imprensa, ficar atraindo o Rede Globo e atraindo essas coisas, os troços viram para o outro lado, também se vira contra você, cara. São várias pressões em cima, mas eu quero mudar de assunto e falar de outras coisas, que eu tenho muita coisa mais interessante para contar para vocês. Vamos então ao assunto principal do episódio, os casos da Serra da Beleza. Vamos lá? Pode ser. Opa, tô esperando. Podcast Brasil UFO. Os casos da Serra da Beleza. Nome popular da Serra da Taquara. É uma serra localizada em Santa Isabel do Rio Preto, distrito da cidade de Valença, no interior do Rio de Janeiro. Trata-se de uma serra com relevo de aspectos típicos, com uma paisagem que se assemelha a várias ondas de montanhas, que já os cumes apresentam-se de forma arredondada em diversos níveis. A vegetação nas encostas apresenta trechos em mata virgem de médio e alto porte, capoeirões e principalmente mata rasteira. No ponto mais elevado da RJ 137, que é a rodovia que liga Santa Isabel do Rio Preto à Conservatória, há um ponto de apreciação da serra. Trata-se do Mirante da Serra, que é o melhor local para se apreciar a belíssima paisagem que circunda a região. A Serra da Beleza é muito conhecida também no universo da ufologia, já que existem relatos de várias aparições de OVNIs no local. Do alto da Serra da Beleza, em Santa Isabel do Rio Preto, já se avista o estado de Minas Gerais. Seu ponto mais alto é o Pico do Pires, com 1.300 metros, seguindo do Pico do Cavalo Russo, com 1.295 metros. É na Serra da Beleza que se encontra também o Quilombo São José da Serra, a comunidade quilombola mais antiga do estado do Rio, com uma área de 476 hectares. Ela abriga cerca de 200 descendentes de escravos que vieram da região do Congo, Guiné e Angola e que preservam o jongo, ritmo considerado pai do samba. Segundo pesquisadores de ufologia, a região detém a maior concentração de areia monazítica do mundo, um tipo de areia com elementos radioativos, e devido a essa energia radioativa,
a Serra da Beleza se torna uma espécie de portal para pouso de discos voadores, que dizem se abastecer desta energia. Devido a vários relatos sobre avistamento de OVNIs no local, a Serra da Beleza se tornou um local de sérias pesquisas, atraindo aficionados em fenômenos extraterrestres. Em decorrência desses estudos, a Serra foi citada várias vezes em revistas, jornais e até em especial do canal History. O local é inclusive tema do chamado Palco UFO, que é o mais detalhado e duradouro projeto de investigação ufológica civil que se tem conhecimento em todo o mundo, que vem sendo realizado pelo ufólogo Marco Antônio Petit desde 1982, e também outros ufólogos. Um dos mais famosos relatos de avistamentos ficou conhecido como a lenda da Mãe do Ouro, que foi como os quilombolas se referiam a uma bola de fogo que apareceu em toda a região e também em pontos do quilombo. Podcast Brasil UFO. É isso mesmo, Riba? Essa região mesmo, aí bate com o que a gente falou aqui? Isso aí. A Serra da Beleza, cara, o nome já diz, Serra da Beleza. É um local lindo. Então, segundo as pesquisas lá, o pessoal fala que é rico em areia monazítica. Muitos acreditam que ali tem uma base, porque devido ao alto índice de avistamento. Mas o que acontece na Serra da Beleza, cara, é que Serra da Beleza, ele fica num quadrante ali que só tem cidades com alto índice de avistamento. Atrás, próximo assim na direção lá da Serra da Beleza, no mesmo quadrante ali para trás ali, alguns quilômetros ali, você tem Varginha, você tem Luminárias, que o nome já diz. Luminárias é um local que o pessoal via muita luzes à noite, nas estradas, nas montanhas, aí ficou com esse nome de Luminárias, mas era apenas disco voadores, cara, à noite. Então tem Varginha, Luminárias, São Tomé das Letras, o sul de Minas Gerais. Então, a Serra da Beleza, ele tá exatamente ali, cara, no local que os OVNIs estão. Então, quem tá lá na Serra da Beleza, cara, corre sério risco, é o que o Arthur fala. Principalmente o pesquisador ufólogo de campo que está fazendo pesquisa e fazendo vigília na Serra da Beleza, ele corre sério risco de ser um protagonista da história, de ser abduzido, do OVNI aparecer na frente dele, e a gente corre esse risco mesmo, cara. Eu sempre falo, eu faço parte do grupo Vigília na Serra, que é um grupo que faz vigília na Serra da Beleza. A gente faz em todo local, mas a nossa base é lá, Serra da Beleza. A gente faz no sul de Minas também. Então, cara, a gente corre, eu sempre falo, a gente sobe aquelas montanhas lá, a gente corre sério risco de ser abduzido, cara. Porque ali não é brincadeira, não. Pra você ter uma ideia, tem locais ali na Serra da Beleza que eu não faço vigília sozinho nem a pau, cara. Entendeu? Então, eu tenho muito casos para te contar, eu já tive experiências lá. Há pouco tempo eu vi lá uma luz, e dentro dessa luz tinha 3 seres, cara. O troço ficou assim, apareceu pra gente. Eu vou contar esse caso pra vocês, se vocês quiserem. Não, pode contar. Eu vou começar primeiro pelo caso Pampa, natalino? Não, o natalino eu conto daqui a pouco. Eu quero contar um caso que ninguém sabe direito desse caso. É em primeira mão que eu tô contando no seu canal. Ninguém nunca ouviu esse caso que eu vou contar aqui não, tá? Não, fica à vontade, meu. Primeira mão, eu separei isso pra você aqui. É o caso Pampa. O que acontece é o seguinte, eu faço parte do grupo Vigília na Serra e tem um amigo nosso que faz parte desse grupo que ele mora lá na Serra da Beleza. Ele tem sítios, ele tem negócio de gado, ele tira leite, gado, então ele mora na Serra da Beleza. O nome dele é Paulo Márcio. Ele faz parte do meu grupo Vigília na Serra e ele mora na Serra da Beleza. Então, ele tem um cunhado que trabalha montando antena parabólica. Então, eu falo o caso Pampa porque ele estava numa Pampa, naquele carro Pampa. Sim, okay? Sim. Meu avô tinha uma. Então, era o André e o Henrique. Eles foram instalar uma antena parabólica lá na Serra da Beleza. Isso foi em julho de 1997.
Então eles foram à tarde, instalaram a antena parabólica. Aí quando começou a escurecer, o André e o Henrique, né? Um deles aí é cunhado do Paulo Márcio. Quando começou a escurecer, ele já tinha instalado a antena, eles estavam retornando lá em direção à Conservatória, que é a cidade que tem próximo à Serra da Beleza, e eles vinham passando pela estrada na Serra da Beleza. A estrada da Serra da Beleza se você passar lá à noite, é uma escuridão total, né? Você olha para um lado da escuridão, para a esquerda da escuridão. A luz que acender lá, você já se prepara para correr. Então ele vinha com a pampa no meio daquela escuridão, naquela estrada, e de repente ele percebeu que um farol acendeu lá atrás na estrada. Aí um deles, que é o que estava de carona, ainda achou que o cara que estava vindo atrás era meio mal educado. Aí ele falou assim: pô, que farol é esse aí na nossa traseira? Cara mal educado, pô. Quando ele acabou de falar isso, cara, aquela luz imensa, cara, partiu pra cima deles, entendeu? Parou em cima do carro. Ele falou que o motor do carro morreu na hora, o rádio parou de funcionar. Primeiro o rádio parou de funcionar, o carro morreu na hora. Eles ficaram com tanto medo, cara. O objeto deve ter ficado, assim, eu calculo, uns 10 metros acima do carro. Eles ficaram com medo e eles não saíram de dentro do carro com medo de ser abduzido. Ele falou que ele olhava pro chão, assim, no chão, assim, no asfalto, pela janela. Ele falou que ficava uma luz rodando em volta do carro. Então pelo que ele contou, o objeto ele circulava, ele viu as luzes rodando ao redor do carro, assim, conforme um globo desse de discoteque, de clube, ficava rodando em volta do carro, ele fazendo um barulho estranho ali, eles ali com o carro, eles ficaram apavorados. Aí daqui a pouco o objeto ficou alguns segundos em cima dele, daqui a pouco o objeto esticou assim pra frente, ele viu aquela nave indo embora, assim, descendo pra dentro da Serra da Beleza. Então ali, cara, é um local que diz ele que o objeto tinha uma luz branca azulada. E ele via as nuances das cores circulando ao redor do carro. Mas logo o objeto partiu, mas isso que foi um susto incrível que eles passaram. E foi um caso sério também e bacana, né? Eu achei legal. Né? Mas pelo amor, legal pra contar, né? Legal pra audiência ouvir, é bem legal, com certeza. Esse foi um caso. Porque dá arrepio, né? Dá arrepio, porque muitos casos iguais a esse aí, Riba, a gente ouve desde o sul ao norte do Brasil, parecidíssimos. Que o pessoal confunde achando que tá vindo um carro na estrada e quando vê o negócio tá em cima de você. Em cima dele, mano. Né? Foi clássico, né? O motor morreu, o som parou de funcionar. Pô, eu achei interessante que ele ficou com tanto medo. Ele falou que ele não botou nem o rosto pra fora pra olhar pro alto, não, que ele ficou com medo. Ele ficou dentro do carro, ele só via as nuances de cores rodando no chão, assim, em volta do carro. É igual mostra em filmes. Não, ele falou que o troço girava, entendeu? E sabe o que tem muitas vezes? A pessoa que passa por essa situação, ela não percebe que às vezes... Já aconteceu, né? Como eu citei nas histórias, às vezes ela não percebe o lapso de tempo que passou. Então, por exemplo, ela tá ali, vamos supor que fosse 10 horas da noite. E quando ela percebe que já se passaram 1, 2 horas, agora não sabe se ela foi abduzida, se não foi. Tem até um caso até que só para ilustrar também essa história, tem uma minissérie no Netflix que é casos misteriosos, alguma coisa assim, a minissérie. E tem um lance lá que mostra uma família que aconteceu um caso parecido com esse aí nos Estados Unidos, de um farol na estrada, e quando percebeu tava em cima deles e tal. E aí quando o cara voltou a si, o rapaz que conta a história, no caso estava junto com a mãe e com a avó, ele percebe que as posições estavam trocadas. Por exemplo, a mãe estava dirigindo, a avó estava no banco do passageiro e ele estava no banco de trás. Na hora que ele voltou a si, eles estavam num estacionamento de supermercado. O mercado fechado, estava vazio o estacionamento. Você imagina aquele estacionamento gigantesco,
Só você de carro lá dentro. E a mãe estava no passageiro e a avó no volante. Mas tem um agravante, a avó, ela não dirigia. Agora, a questão é, os alienígenas, eles se confundiram com quem era quem ali, né? Ou fizeram de propósito essa troca, né? Você vê que é mais comum do que a gente imagina, né, cara? Sim. Ainda mais nesses locais ermos, acontece muito, viu, meu? Com certeza. A Serra da Beleza, cara, é um local lindo de se ver, mas quando escurece aquilo lá, meu Deus do céu, dá medo. Eu não sei se é porque eu sei das histórias, eu não sei porque eu já passei experiências ali, eu já tive experiência ali, eu sei que eles existem. Então, cara, Mas, Riba, antes de você falar outra história, que eu vou pedir pra você contar a história do natalino, você acha que ali também não está sendo estudado pelos militares? Ali não está sendo bem estudado, foi isso que você falou? Vou repetir. Você acha que ali na região da Serra da Beleza, já que é uma região tão rica nessa área ufológica, você ali nas suas pesquisas, ou até na troca de ideia com seus amigos ufólogos, né? Nunca descobriram nada de pesquisa feita pela aeronáutica ou alguma força militar? Já. Inclusive, quem começou as pesquisas ali na Serra da Beleza foi o ufólogo Marco Antônio Petit. Ele começou a pesquisa, ele morou lá na Serra da Beleza e... Só que eu sou aquele cara que, se eu leio uma história, um caso que aconteceu, eu sou daquele dia atrás para confirmar. Então, quando eu comprei esse livro do Marco Antônio Petit, há muitos anos atrás, eu já pesquisava independente, conforme eu te falei, eu só apareci agora, mas eu já estou na estrada pesquisando há muito tempo. Quando o Marco Antônio Petit lançou aquele livro, a única coisa que eu não gostei naquele livro ali foi a capa daquele livro. Aquele livro é um excelente livro, OVNIs na Serra da Beleza, da editora Conhecimento. Então, quando eu li aquele livro há muitos anos atrás, eu fui atrás de todas aquelas histórias ali para saber se era verdade, cara. Eu achei, e tudo que tá ali é verdade. Então, o que acontece? Eu não gostei, cara, da capa daquele livro, que a capa daquele livro não me trouxe seriedade. Aí eu olhei aquele desenho, aquela coisa assim, eu falei, tá de sacanagem aqui, eu vou atrás desse negócio. Peguei o carro e parti pra Serra da Beleza, né? Sozinho? Quando eu cheguei lá... Foi sozinho? Sozinho. Nossa. Primeira vez. De manhã. Aí, fui pra Serra da Beleza. Aí fui lá no... desculpa. A primeira vez eu não fui sozinho, não. Foi eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Eu tenho foto aqui. Aí eu fui lá no procurar o seu Luiz Farias, que tá no livro, que eu vou contar a história pra você, que o OVNI perseguiu ele. Persegui seu Luiz Faria, e o seu Luiz Faria contou a história para mim com detalhes que não contou pro Marco Antônio Petit no livro, porque eu tive a chance de sentar num bar com o seu Luiz Faria, tomar uma cerveja, perguntar o que eu quis, o que eu não quis. Então ele conversou muito comigo, o seu Luiz Farias, que tem história lá que eu vou contar para vocês. Aí dali eu fiquei sabendo do caso de um senhor que viu um OVNI pousado no pasto, que é o caso dos 2 irmãos, seu Francisco e seu Geraldo, que inclusive o Arthur entrevistou o seu Geraldo agora há pouco tempo, está no canal do Arthur Sérgio Neto. E o seu Francisco, que o pessoal chamava de seu Chico Pilão, que tem a foto dele no livro, eu fui atrás do seu Francisco, eu vi a foto do seu Francisco e falei, eu quero conhecer o seu Francisco. E o seu Francisco até veio a falecer, só tá o seu Geraldo vivo. Então eu entrevistei o seu Francisco e o Arthur entrevistou o seu Geraldo recente. Então quando eu cheguei lá no seu Geraldo, do seu Francisco, que o pessoal chamava ele de seu Chico Pilão, eu mandei avisar, eu aviso o seu Francisco que eu tô aqui no hotel, aqui em uma cidadezinha lá vizinha, que é... Eu falei, então eu tô aqui no hotel, então pede para avisar o seu Francisco para ele dar um pulo aqui, que eu quero entrevistar ele. Aí ele foi, era uma cidade, um povoadozinho colado ali na Serra da Beleza.
Aí ele foi lá. Aí ele, como eu trabalhava na Rede Globo na época, comecei a falar com ele. Aí ele começou a contar uns poemas, que ele fazia uns poemas. Ele começou lendo os poemas lá pra mim e tal. Aí ele contou a história dele pra mim toda, que é o que aconteceu, que ele viu o OVNI. Então eu confirmei tudo que estava naquele livro ali. O que aconteceu com o seu Francisco, que ele viu um OVNI pousado, é verdade, está no livro do Marco Antônio Petit. O que aconteceu com o seu Luiz Farias é verdade. Então, eu fui lá no Quilombo, onde o Roberto falou aí, onde tem os descendentes escravos. Eu fui lá, que eles veem a Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro descia assim, cara, no meio deles lá, cara. No Quilombo, eles veem a luz da Mãe do Ouro passando assim. Teve um deles que mora lá, que ele viu um OVNI tipo um ônibus, cheio de luzes, parecia um submarino, melhor dizendo. Ele falou que parecia um submarino, cheio de janelinha, e passou assim devagarzinho por cima do Quilombo. Então, todas as histórias eu fui pesquisar, cara. Então, teve o caso do seu Natalino, que o seu Natalino faleceu, que infelizmente eu não pude conhecer seu Natalino nem confirmar. Mas como todas as histórias daquele livro da Serra da Beleza é verdade, eu tenho certeza que o seu Natalino também. Então o Marco Petit está de parabéns, porque fez um excelente trabalho. Tudo que aconteceu naquele livro, a maior parte eu pesquisei. Eu fui até na casa, a primeira casa que o Petit foi morar, cara. E por sinal, depois ele foi dormir nesse hotel, e eu fiquei dormindo no mesmo quarto que o Marco Antônio Petit ficava. Eu ia completar o negócio da sua pergunta. Então, o que aconteceu? Então, no próprio livro do Marco Antônio Petit, ele cita sobre isso, que oficiais da aeronáutica estiveram lá na Serra da Beleza pesquisando isso. Então a aeronáutica enviou sim, cara, oficiais para pesquisar a Serra da Beleza, para saber o que estava acontecendo lá. Então isso aconteceu e está no livro do Marco Antônio Petit. Então a aeronáutica esteve na Serra da Beleza sim, pesquisou, mas como sempre voltou com a mão atrás, porque esses fenômenos aí, não adianta esses militares ficarem com essa... achando que eles são soberanos, que nada, eles são apenas iniciantes, eles não sabem de nada, eles estão tentando descobrir as coisas, igual nós estamos atrás também. Eles são humanos igual a gente, o que eles têm é armas na mão. Mas as maiores informações, cara, eu acho que vai sair um dia do mais simples. Eu acho que o contato não vai ser dentro de um exército, não. Acho que vai ser, sei lá, num canal desse simples, um cara que mora lá na roça. Lá é esse cara que vai ter o contato, que vai ter o contato final com esses caras. Eu não acredito mesmo que vai porque ser... através deles é muito difícil vir a informação, né? Porque o que eles vão pensar é pra proteger, né? Qualquer coisa vai cair na segurança nacional, né? No dia que o contato sair, você pode ter certeza, cara. O contato vai ser com uma pessoa mais simplesinha, que vai, sabe, não vai ser lá na Casa Branca, não. Sim. Mas que a aeronáutica teve lá pesquisando, teve. Podcast Brasil UFO. E você acha que o Petit, ele teve algum avistamento? Ele teve alguma experiência? Muitos, cara, muitos. Então, o Marco Petit e o Arthur, Sérgio Neto, o Arthur fazia parte do grupo do Petit nessa época, então eles pesquisaram junto. O Denilson, aquelas fotos que tá lá do livro do Marco Antônio Petit, OVNIs na Serra da Beleza, a maior parte daquelas fotos ali foram o Denilson que tirou. O Petit também tem muitas fotos, lógico. E eu conheci o Denilson, cara. Então, o Denilson me levou no Morro da Pedreira, me levou nos locais que eles faziam a pesquisa. Eu fui com o Denilson, cara, que foi o braço direito do Marco Petit, do Marco Antônio Petit. Então, cara, um livro muito bacana, muito sério, que eu aconselho vocês comprarem, que é bem legal. OVNIs na Serra da Beleza, da editora Conhecimento. Fica a dica aí, então, para todo mundo que estiver ouvindo aí. OVNIs na Serra da Beleza, de Marco Antônio Petit. Mesmo Editora Conhecimento. Editora Conhecimento. Mesmo com a capa que você citou, que não era muito boa, mas... Eu não gostei da capa. Se eu fosse o editor, né? Eu jamais colocaria aquela capa. Sabe por quê? Porque aquela capa não me deu... Assim, quando eu olhei, eu não levei fé, cara. E aquele livro é tudo sério, cara. O conteúdo é muito melhor do que a capa, né? Você compra aquilo que você via, assim, de cara. Então, quando eu olhei assim, eu não levei muita fé naquele livro, não. Mas eu comprei pelo nome da pessoa, que é Marco Antônio Petit. Sim, aí eu fui atrás. Tudo certo. Livro muito bom. Podcast Brasil UFO.
Conta do natalino pra gente, então, por vamos gentileza. lá, do seu natalino. Esse caso, quem pesquisou foi o Marco Antônio Petit. Ok? Então, o que acontece? O seu natalino era um domingo, isso foi em 1985, a estrada ainda era de chão. Eu cheguei a pegar a estrada, eu cheguei a fazer vigília na Serra da Beleza, quando era estrada de chão, cara. Hoje é asfaltado. Então eu peguei aquela época lá de estrada de chão também. Então era em 1985, era estrada de chão, e seu natalino estava voltando na estrada. Era um domingo à noite. E é muito comum na Serra da Beleza as pessoas pegarem carona de carro, entendeu? E naquela época, 85, era mais comum ainda. Quase ninguém tinha carro, então todo mundo dava carona pro outro. Então o seu natalino vinha caminhando à noite, num domingo de 1985, em torno ali, sei lá, de 9, 10 horas da noite, e quando ele estava chegando próximo ao alto da Serra da Beleza, antes de chegar à curva, ele viu um clarão assim no meio da rua. Ele achou que fosse um carro que estava parado depois da curva. Ele pensou assim, opa, vou correr para pegar uma carona. E ele correu, cara. Só que quando ele virou a curva, achando que fosse um carro que estava parado, era um OVNI que estava pousado no meio da estrada. Devia ter o OVNI, eu acredito que devia ter uns 4, 5 metros ali para estar no meio da estrada ali. Então ele viu 2 seres pegando alguma coisa no chão. Não sei se era pedrinha. Ele falou que tinha 2 seres catando alguma coisa no chão. E quando ele viu aquela cena daquela nave pousada no chão, um disco voador clássico, redondinho, aqueles seres pegando, os seres rapidamente perceberam o seu natalino. Os seres olharam para o seu natalino retornou e correu. Só que tem um baixadão assim, ele passou embaixo de uma cerca e desceu um baixadão assim, se escondeu lá num barranco. Lá de baixo, os seres vieram andando para procurar o seu natalino por ali. Seu natalino ainda ficou olhando para a cara dos seres assim, viu os seres. Segundo o seu natalino, eram os seres tipo Greys. Só que era não era aqueles baixinhos, não, uma altura mediana, e era um portezinho mais avantajado. Não era tão pequeno, poderia ser reptiliano, né? Cara de Greys. Não, cara de Greys. Não era reptilianos, não. Ele falou que viu, de repente, a posição que ele estava também ali embaixo, foi o cerro assim em cima da estrada, pode ser que tenha dado a aparência que os seres eram maior também, né? Sim, tem isso também, mas de repente falou que não era muito alto, não. Às vezes o ser cabeçudo, né, meu? Isso. Às vezes o cara não viu tanto corpo, mas na posição viu o cabeção maior, né? Aí o que ele fez? Aí quando ele viu aqueles seres ali, os seres ainda estavam procurando ele. O seu natalino, ele ainda caminhou assim, beirando assim, um baixadão assim, deu a volta assim, subiu, já ficou no morro, numa parte do morro altinho assim. Então ele já passou a ter uma visão assim, uma boa visão lá do alto, uma visão privilegiada. Ele passou a ver os seres lá embaixo e a nave pousada lá embaixo. Ele subiu um barranquinho assim, já foi para a parte alta. Ele estava na parte baixa, subiu e foi para a parte alta. Ele ainda viu os seres entrando dentro da nave. A nave levantou o voo devagarzinho e desceu em direção ao baixadão da Serra da Beleza, onde eles sempre se apresentam, onde a gente sempre vê as luzes. E a nave desceu ali para a Serra da Beleza, cara. Foi um dos avistamentos assim que ele teve uma oportunidade linda de se ver, que o cara ainda viu do alto. Imagina, você tá do alto olhando, ele deve ter visto o teto da nave, né? Sim, ele deve ter visto com o máximo de detalhes, né? Detalhes, ele se escondeu no baixadão, deu a volta, subiu o barranco, foi pra parte de cima e aí eles foram embora. Caramba, hein, meu? O que você acha que é isso aí, Roberto? E perdeu a carona. Perdeu a carona. Cara, mas tem uma coisa, a Serra da Beleza, por mais que tenha muitos avistamentos, por mais que aconteçam muitas coisas ali, eu nunca ouvi dizer sobre a abdução ali. Eu acho que o único cara que foi abduzido na Serra da Beleza fui eu, conforme eu falei pro Roberto. Então. Mas você abduzido no astral, né? Mas eu não levo muita fé nisso, não. Mas o meu sonho que eu tive na Serra da Beleza me espantou. Mas eu não levo fé em nada de sonho, não. Eu respeito quem acredita e tal, mas eu não levo fé, não, bicho. O que você ia falar, Roberto? Não, que eu acredito nessa parte aí que ele contou mesmo dos seres na nave.
indo atrás pra achar o seu Natalino aí. É real mesmo, essa coisa acontece. Se é um lugar ermo que ninguém tá lá vigiando, é diferente o objeto pousar no meio da Avenida Paulista, né? Mas em lugar que não tem ninguém, meu, eu tenho certeza, cara. Seja eles vindo de cima, seja eles vindo do próprio intraterrenos, né? Vai saber, cara. Não dá pra gente saber, né? A gente pesquisa, faz as coisas, mas a verdade é que a gente não sabe de nada, né? Cara, a gente só tem a curiosidade. A Serra da Beleza. Diga, Riba. A Serra da Beleza é um local tão mágico que tem coisas que eu já vi ali sozinho que eu não falo nem pra ninguém, porque quase tudo que eu vi, eu tive testemunha do meu lado. Então eu gosto de falar aquilo que tem testemunha, que o cara fala, o cara não tá maluco. Sim. Mas eu já vi coisas ali que eu evito falar. Porque o cara fala, é mentira desse cara. Entendeu? Não, dá um exemplo aí. Fala uma então aí pra gente aí, então, vou pode falar ser uma mentira. que aconteceu. Eu não costumo falar isso pra ninguém, cara. Pra ninguém, assim, eu não falo isso nas minhas lives, quando me convidam. Eu já vi, por exemplo... Aqui você tem espaço pra falar o que você quiser, Riba. Eu quando conto os meus casos, eu tenho testemunha, cara. Entendeu? Eu gosto de contar quase tudo que eu conto, que eu já passei, a não ser um ser que se materializou dentro do meu quarto, que eu tava sozinho. Mas quase tudo que eu vi, eu tive testemunha do meu pai. O primeiro avistamento que eu te falei lá em São Fidélis, tinha os motoristas de táxi, tinha o cara da padaria, tinha o cara da loja, o cara que vendia sapato, todo mundo viu, saiu no jornal. Então eu tenho testemunha do avistamento que eu vi. O segundo, o ser na estrada. Tava meu pai, meu tio, meu irmão e seu Araildo, que era amigo do meu pai. Agora na Serra da Beleza, cara, o que eu vi lá, que eu não falo pra ninguém, mas eu vi. Eu engoli aquilo seco. Eu tava na Serra da Beleza e foi no dia que aconteceu do ser aparecendo a luz pra gente lá. Tava o grupo Vigília na Serra, nós marcamos pra fazer uma vigília na Serra da Beleza. E nós fomos. Então quando deu uma certa hora lá, todo mundo foi embora. E só ficou eu, Vini e Kátia. Só que teve uma hora lá que Vini e a Kátia foram pegar um biscoito lá, pegar um biscoito lá na barraca, um negócio lá. A gente tava em camping. Eu sei que só ficou eu sozinho ali no deck ao lado da piscina. A noite lá era 2 e pouca, 3 horas da manhã. Eu fiquei olhando lá pra baixo assim, cara, acendeu uma luz. Não é luz, não. A luz, quando eu falo luz, é farol. Podcast Brasil UFO. Cara, do tamanho assim, do tamanho de duas casas assim, acendeu um negócio amarelo, mas não tinha brilho de luz assim, não. Era apenas um negócio, parecia uma gema de ovo. Aquele núcleo amarelo do ovo. Só que do tamanho de duas casas. O troço apareceu assim, assim em cima da montanha. Detalhe, não é lá longe, não. No final da montanha. As montanhas lá são assim, a gente fica no alto. As montanhas assim não fica. Tem uma parte assim que fica meio baixa, né? A gente no alto. Ela apareceu assim em cima da montanha, assim, tamanho de uma casa. Ela acendeu assim e apagou. Só que ela não iluminou tudo, não. Só acendeu aquela coisa assim e apagou. Eu não falei pra ninguém. Se eu falar isso, o cara fala assim, o cara tá maluco, cara. Eu não falo, que tá cara. Sonhando, né? Então eu não sei o que é aquilo. Eu não classifico nem ufológico aquilo. Mas que eu vi acender. Então ali, cara, tem umas doideiras ali que só Jesus. Sabe o que eu acho que é isso aí, ô Riba? Sei, bicho. Os caras, eles têm o lance de transparência, né? De camuflagem, né? Só que às vezes eles queriam que você visse eles, entendeu? Círculo, cara, um círculo todo amarelo. Uma esfera amarela, isso, que você falou, a gema de uva ali. Aproximadamente, eu calculo, se pegasse 1 metro para medir assim, de circunferência, devia ter uns 30 metros de circunferência aquilo. Acendeu e apagou, mas não tinha brilho não, era amarelo. Caramba, hein, meu. Não tinha luz de farol, vamos dizer assim. Era só um troço amarelo que acendeu e apagou. Nossa, é impressionante, Segundos. Né? E o que você acha, Roberto Kena? Eu acho que sim, era uma manifestação que era pra ele ter visto mesmo. Não falei nem pra Kátia nem pro Vini. Que foi proposital, você fala, né? Foi proposital. Você tava sozinho lá?
Só eu que vi. Então. Eles tiveram avistamento comigo nessa noite, a Kátia e o Vini. Eles tiveram, mas eu não falei pra eles isso. Pra mim era pra você ver mesmo. Era pra eles dizer, ó, estamos aqui. Podcast Brasil UFO. Ô Riba, a luz que ameaçou o platô é essa daí que você falou? Não, essa aí é outra história. A luz que me ameaçou no platô, né? Essa é outra história. Conta pra gente essa daí, pra gente encerrar, o que você acha? Ali na Serra da Beleza, cara, a gente... Lá tem um restaurante do Arnaldo e nesse restaurante ele tem uma pousada lá que as pessoas dormem e também tem um campo. Quem quiser ficar na barraca, montar a barraca. Então tem comida mineira, música lá durante o dia lá e tal. E quando à noite, a gente faz... Quando à noite o restaurante não funciona. Só funciona mais pro grupo assim nosso, Vigília na Serra. Então a gente faz uma palestra lá, ufológica, e convida os amigos. Então são os nossos convidados que vão assistir as nossas palestras. Ô Riba, convida a gente aí, meu. Não, você vai ser convidado. Então à noite a gente bota fechado só para os nossos convidados, a gente convida algumas pessoas e a gente faz a palestra. Tem vezes que o Arthur fala, tem vezes que o Vitório Pereira já foi lá fazer palestra. O Vitório Pereira é do grupo também Vigília na Serra, né? Então a Lala Barreto, a Daniele Peçanha Pedra, já foi o Marco Aurélio Leal, já foi lá fazer palestra pra gente. Então a gente convida os amigos. Aí eu sei que o pessoal tava montando lá, era em torno de 6 e pouca da tarde, o pessoal tava montando o telão lá para fazer a palestra. E tem um local lá que a gente sempre faz as nossas vigílias, que chama-se Platô, que é um local que tem muito índice de avistamento. Aí o pessoal falou, enquanto monta aqui, vamos lá pro Platô subir para ver a gente consegue ver uma luz lá, e subimos. Eu e mais 4 pessoas. Aí nós estávamos lá assistindo uma luz e de repente, cara... Toda hora que eu virava de costas, ficava conversando assim, eu subia um raio, assim. Aí o cara subiu o raio, eu olhava assim, não via nada. Falei, não tô vendo raio, não. Aí eu ficava olhando, não subia. Todo mundo viu, tá? O raio saía do chão e subia. Todo mundo vendo. Aí quando eu virava as costas, não era pra mim aquele negócio. Falei, todo mundo viu, só eu que não. Aí eu fiquei um tempão olhando e nada de eu ver o raio. Aí quando eu virava as costas pra bater papo, subiu. Eu falei, meu Deus, todo mundo vendo o raio subindo. Eu só vi uma luzinha acesa lá no valezinho, pequenininha, mas muito fraquinha. Não levei fé nenhuma naquilo. Aí o que aconteceu? Aí eles desceram, ficou eu e mais um integrante lá do grupo. E de repente, cara, eu tava com uma lanterna. Aí a pessoa falou assim, poxa, vamos jogar vamos piscar a lanterna pra aquela luzinha que tá fraquinha lá. Ixi, mano. Eu ainda comentei assim, cara, quando você estiver... conselho que eu dou pra quem não tem essa experiência. Não faça. Se você estiver numa montanha, você nunca pisca a lanterna pra nada. Porque você não sabe, cara, quem é aquela pessoa que tá lá ou aquele ser que tá lá. Sim. Principalmente se for aquelas lanternas laser, porque aquela luz que tá lá embaixo ou aquela nave que você jogar o laser, ele pode achar que você tá atacando ele e se for um ser agressivo, ele vai partir pra cima de você. Te jogar um laser de verdade, né? De verdade. Você joga um de mentira nele, ele joga um de verdade em você. E se você estiver em cima de uma montanha, você é presa fácil. Sim. Ele te pega e te abduz a hora que ele quiser, porque não tem pra onde você correr, você tá sozinho dentro em cima da montanha. Então o conselho que eu dou, tá numa montanha sozinho, isolado, você é presa fácil, entendeu? Então muito cuidado com onça e jogar laser em cima dessas pessoas, dessas naves. Então, como a luzinha era muito fraquinha lá no vale, eu dei a lanterna pra pessoa e falei assim, eu não gosto não, mas pisca uma vez só. Cara, ela só deu uma piscada só, tic-tic. Cara, pra quê? Deu uma piscada só, cara. Aquela luz... Imagina uma mão abrindo assim, quando a mão abre assim, vai pra cima de você e volta. Você pega... Foi isso que ela fez. Imagina a sua mão aí do seu lado nesse exato momento. Você abre a sua mão, joga pra frente e volta. Cara, aquela luz... Aí ela partiu pra cima... Aquela luz que era fraquinha, ela cresceu, ela partiu pra cima da gente assim. Cara, mas foi um desespero, cara.
um desespero, eu falei, vamos descer agora. Descer uma montanha na mesma hora e eu senti que foi meio agressiva com a gente aquela luz, cara. Descemos na mesma hora com medo daquela luz que ficou lá naquela noite. Podcast Brasil UFO. Então foi isso que aconteceu. A luz que ameaçou a gente foi isso que aconteceu. Ela sabe o que eu ia te perguntar a respeito disso? Eu tava até escrevendo aqui pra não esquecer de te perguntar se existe, ô Riba, se dessas vigílias que vocês fazem, se existe algum tipo de meditação ou oração que vocês fazem assim antes das vigílias para pedir ou entrar em contato assim telepaticamente com os seres para pedir uma espécie de proteção, já que você vai fazer uma pesquisa, né? E para não ter esse tipo de agressividade da parte dessas luzes, você já pode dizer um pouquinho pra gente sobre isso ou não? Se existe alguma coisa, se você já viu algo desse tipo? Eu vou falar por mim, tá? Tá. Eu, quando vou para minhas vigílias, assim, eu não tenho o hábito, assim, de chegar no local e falar, Senhor, meu Deus, me proteja, que nada aconteça, não sei o que. Eu não tenho esse hábito, não, vou ser bem honesto. Eu não gosto de, quando eu tô nesses locais, eu não gosto de bebida, por exemplo. Eu não gosto de beber, por exemplo. Se eu beber, eu bebo pouco, sabe? Eu bebo muito pouco. Pra mim, 2 latinhas de cerveja já bastou numa festa. Então, eu não sou muito fã de bebida, então. Principalmente quando eu vou pra vigília, eu não gosto de beber nada. Eu não gosto, porque quando você vai para uma vigília e tem cerveja e cooler e não sei o que, os troços não aparecem. Então isso não funciona lá. A gente quando sobe para fazer vigília não tem esse negócio de auê, não tem. Bebida, todo mundo bebendo, a gente entra, fica em silêncio, mas a gente tá entrando nessa agora, entendeu? A gente tá pensando, a gente tava falando sobre isso esses dias. Da próxima vez que a gente for fazer as nossas vigílias, a gente tá com um projeto de levar umas pedras que tem cristais, fazer um círculo lá e entrar nessa vibe aí mais zen também. A gente tá pensando em fazer isso, mas eu não tenho esse hábito não, cara. Se os outros têm hora sozinho no calado, eu não sei. Eu tô falando por mim, mas por enquanto não, mas já pensamos, já colocamos isso na mesa sim. Porque, querendo ou não, né, parece que eles não sabem que vocês estão lá, mas com certeza sabem, né? Sim, com certeza. E com certeza, né? Às vezes, por exemplo, você fez essa troca que necessitou aí da menina, né, que mandou o sinal, né, da lanterna. Eu acho que... Inclusive, essa mesma história também já foi contada na América Latina inteira, de troca de luzes, assim, né? Com seres, com seres talvez até parecidos com esse que você citou, que talvez o cara ali peça ali na oração dele ou entra num estado de espírito pedindo autorização, né? Pra poder até filmar, né? Se for o caso, né? Eu acho que esse é o trabalho que vocês fazem nas vigílias. E eu, sinceramente, eu gostaria de participar de alguma. Eu vou te convidar, vou convidar você, vou convidar o Roberto. Vocês serão meus convidados para estar lá assim que acabar esse período de pandemia, que tudo voltar ao normal, a gente vai fazer nossas palestras lá, nossos eventos, e nossos amigos serão convidados. Muito bom. Podcast Brasil UFO. Lembrando que o podcast Brasil UFO a gente está gravando de 15 em 15 dias, a não ser algumas vezes dar alguns probleminhas assim de agenda, né? Mas a gente faz o possível para ter pelo menos uma semana sim, uma semana não.
tá certo? Ó, lembrando a todos os amigos do canal Brasil UFO, que está disponível no Instagram, Twitter, Facebook, e agora, além das plataformas de áudio, nosso podcast também está disponível no YouTube e Instagram, e é claro também em nosso site brasilufo.com. Então é isso, amigos. Valeu, Riba, por sua participação. Fica à vontade aí para as considerações finais aí, fazer seu jabá aí, fica à vontade. Tá, eu agradeço, Cleiton. Eu agradeço a você, agradeço aí ao Roberto, ok? A gentileza de ter me convidado. Eu quero agradecer aí a todo mundo aí que teve a paciência de me ouvir um pouquinho. Foi uma honra estar aqui falando para vocês aí pro Brasil UFO. Que Deus abençoe todos vocês, que a paz esteja com vocês. E entra lá no meu canal, Riba Menezes, canal Na Trilha dos OVNIs no YouTube, ok? Que lá eu tô contando algumas histórias e tem muita coisa para chegar ainda. Foi uma honra estar aqui com todos vocês. É isso aí, meu. Todos nós gostamos. Você gostou, Roberto? Nossa, sensacional, viu? Fica à vontade nas suas considerações. Valeu muito a pena, gostei bastante. Não conhecia o Riba e nem o trabalho dele, né? Nesse aspecto em campo. É muito legal porque eu fico muito ligado à parte da espiritualidade e quando eu começo a ouvir de novo esses acontecimentos físicos que são presenciados em campo, eu lembro quando eu iniciei também, era muito assim, né? Eu via muita coisa em campo. E gostei bastante de lembrar isso e escutar o que o Riba falou. Muito obrigado, viu, Riba, pela sua contribuição aí. Agradecer o Cleiton também por mais uma vez ter me chamado. E a gente vai crescer mais ainda o canal do Trilha... Na Trilha dos OVNIs. Na Trilha dos OVNIs, eu vou colocar lá no meu Instagram. No YouTube. Tá. E o Brasil UFO também. Tá, pode botar lá, Roberta. Eu acho que na ufologia é um levantando o outro. A gente tem que mudar esse pensamento de achar que a ufologia tem dono. A ufologia é de todo mundo, cara. Então a gente tem que um apoiar o outro. É eu levantar o Roberto, eu levantar o Cleiton, vocês me levantarem. É um ajudar o outro. Eu acho que a ufologia é isso, cara. Espiritualidade, união e amor. Eu faço questão porque eu acho que esse negócio aí faz parte, entendeu? Às vezes, por exemplo, o Roberto ele aborda o lance da espiritualidade. Eu também falo da espiritualidade, mas talvez eu fale de uma outra forma. O Riba fala de uma outra forma, né? Do jeito dele, como ele citou. Mas, na minha opinião, a espiritualidade ela anda junto sim com a tecnologia. É que a gente não sabe separar uma coisa da outra. Ou quer dizer, a gente tende a separar uma coisa da outra, sendo que talvez elas estejam juntas. O que vocês acham? Eu acho isso também, eu acho que eles andam juntos, cara. Porque é tanta coisa que eu já vi que eu não tenho mais dúvida de nada. Tantos casos, só pra gente encerrar aqui, né? Tantos casos. Esses dias eu tava assistindo um vídeo, né? Acho que era do NetGeo, alguma coisa assim, sobre crianças que elas mesmo pequenininhas, elas voltam. Tipo, quando começa a falar, ela já começa a falar pro pai e pra mãe da vida passada delas. Então, por exemplo, às vezes a criança é uma criança que nasceu na Inglaterra, ela vê o Hitler falando na televisão, ela fica rindo, porque ela entende o que o Hitler tá falando. Ela fala, não, eu era soldado do Hitler, eu era não sei o quê. E aí vai pesquisando, cara, as coisas que a criança falava de novinha, foi provando que ela estava certa. Então, quer dizer, aconteceu alguma coisa que o espírito encarnou e não aconteceu alguma coisa que fez a criança não esquecer da vida passada, entende? Agora, o motivo, né, não dá pra gente saber, né? Mas é interessante. Eu acho que... O que você acha, Roberto? Então, você tocou nesse assunto aí. Na época que eu tinha 6 grupos de WhatsApp, que eu decidi passar todo mundo pro Telegram, entrou uma menina de 13 anos e eu achei estranho porque não é a idade do público da ufologia, né, que eu tinha nos meus grupos do WhatsApp, logo no começo.
E ela falou assim: Roberto, tô com um problema aqui, minha mãe enchendo meu saco. Eu falo pra ela que eu lembro das minhas reencarnações anteriores e ela fica me medindo, me controlando aqui. Eu tô de saco cheio já de ficar reencarnando. A menina de 13 anos falando isso pra mim. Ficar reencarnando? É, ela lembra de todas as vidas. Eu tenho o contato dela aqui. Ela tem 13 anos. Mas eu cheguei a falar com o irmão dela que mora... Ela mora aqui no Brasil. E cheguei a falar... Não, desculpa, ela mora nos Estados Unidos, mas eu cheguei a falar com o irmão dela aqui no Brasil. Porque eu falei, cara, tô falando com a sua irmã tá dizendo isso, pode continuar, porque é menor, né? A gente não sabe o que tá passando. Ela falou, não, realmente, as coisas que ela fala, a gente tá vendo aqui, e a minha mãe não entende, os pais são separados, e o único que dava apoio pra ela era o irmão. Complicado, hein, meu? Não, é complicado. Complicado pra gente que não entende isso, e imagina pra menina de 13 anos, sendo real ou não, ela tá passando por isso. Podcast Brasil UFO. O que você acha, Riba? Cara, eu às vezes fico vendo aí os garotinhos com 7 anos de idade que sentam no piano, fala que uma toca. Eu falo, meu Deus, que garoto não teve idade pra aprender, pra tocar daquele jeito. Qual a explicação disso? Não tem outra explicação, cara. Acho que já vem de outras vidas, sabe? Sim. Também acho. Sabe, o cara ele já senta ali, ele já faz uma coisa que, sabe? Então eu acho que tem esse peso aí de outras vidas que vem, sabe? Acho que é isso, acho que eu acredito nisso também. Obrigado aí pela participação. Tá, ó, sigam o Riba lá na Trilha dos OVNIs lá no YouTube, tá? Sigam também o canal do Roberto, Ufologia Express, no Instagram, chegando a quase 60 mil aí, logo vai chegar. E sigam também a gente em todos os canais aí do Brasil UFO aí, né, que eu citei. Obrigado a todos pela atenção e carinho, e nunca deixem de acreditar no que o seu coração lhe diz, e saiba que a verdade sempre prevalecerá, demore o tempo que for. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Podcast Brasil UFO.